Aí você vendeu as suas lojas todas, né, novamente. Vamos dizer assim, deixou de ser empreendedor, empresário e passou a focar na educação novamente, né? Como foi isso? Pois é, e aí o interessante é que quando eu quis voltar para a educação, como eu tinha uma expertise muito grande na área empresarial, né, por ter empreendido, ter crescido o negócio, eu fundei a Associação de Livreiros no estado do Rio de Janeiro. Que legal. Fui o primeiro presidente de 2 gestões, a Associação Estadual de Livrarias, a AEL, no Rio de Janeiro. E ela existe até hoje, né, há pouco tempo. Ela fez 20 anos, aí me chamaram para fazer... 30 anos. Me chamaram até para dar uma entrevista e tal, foi muito legal. Então, eu tinha uma pegada, fazia parte da Associação Nacional de Livrarias, né? Fiz parte de CDL, dessa Associação Comercial em Petrópolis. Quando eu resolvi voltar para a educação, eu resolvi voltar para a educação empreendedora. E fui ajudar empresários, né? É o que eu faço até hoje, a cometer os acertos que eu cometi, porque como eu fiquei 18 anos no mercado livreiro e papeleiro... 8 anos. 18 anos. Ah, não ficou pouco tempo, eu cometi muitos acertos, mas também cometi muitos erros. Como qualquer empresário. Como qualquer empresário. E os acertos me ajudaram a crescer e os erros me ajudaram a aprender. Com certeza. Né? Então, hoje eu ajudo empresários a não cometer os erros que podem ser evitados. Tentar aprender com os erros dos outros é melhor, né? Menos dolorido, né? É o princípio da sabedoria, né? É o princípio da inteligência aprender com os próprios erros. O princípio da sabedoria é aprender com os erros dos outros. Exatamente. Né? Então eu ajudo, esse é o meu propósito, a apoiar empresários que queiram acertar mais. Mas sendo mais, voltando à sua história de fato, como foi isso? Você vendeu as suas lojas e aí você focou na educação empreendedora, educação empresarial. Mas como? Você continuou em Petrópolis, entrou numa faculdade, você já tinha feito uma faculdade que era a pedagogia, mas você não era professor, você não atuou. Ou chegou a atuar? Atuei como professor. Nesse período também das lojas? Como é que foi? No período das lojas eu era muito professor convidado. Okay. Porque eu deixei o magistério, eu costumo até dizer, aliás é uma frase, minha primeira carta aos professores de Petrópolis foi: deixei o magistério, mas não deixei a educação. Como livreiro, eu quero ser um apoio às escolas de Petrópolis. Legal. E com isso eu cresci muito no relacionamento das escolas. Então era comum as escolas me convidarem para fazer palestra. Como eu era professor e tinha uma experiência empresarial... Voltado ainda para alunos do ensino médio ou já mais adultos? Não, alunos do ensino médio e na faculdade. Era comum também. Eles me chamarem. Qualquer curso, né? Era comum eles me chamarem para palestra para pais também. Legal. Mas para alunos, geralmente aqueles alunos que iam fazer vestibular. Eles me chamavam para eu falar sobre profissões, né, sobre decisão. Na minha época era o pessoal do terceiro ano. Terceiro ano, pessoal do terceiro ano. Então fiz muitas palestras para alunos dessa área. E aí eu fui treinando esse processo de comunicação, que eu já tinha certa facilidade, né? Eu tive um grande desafio, só voltando um pouquinho, no Colégio São Vicente de Paulo, eu tive o maior desafio da minha vida. Eu costumo dizer que se eu fizesse um recorte da minha vida e alguém me perguntasse: Paulo, quando foi que você aprendeu mais coisa em menos tempo? Eu diria que foi no período de São Vicente, aqueles 3 anos e meio que eu trabalhei lá. Porque legal. Na segunda semana que eu estava no colégio, um dia o diretor entrou na sala da coordenação, e eu era auxiliar de coordenação e estava ali, mas eu já dava aula de educação moral, cívica e religiosa, era o nome da disciplina. Eu lembro, eu cheguei a ter. Na época de primeiro ano, né? Que era comum, os colégios todos tinham, né? Educação moral, cívica, religiosa, o SPB e tal. E eu não gostava do nome. Eu acho que hoje não tem mais hoje isso, não tem, infelizmente não tem. Isso que eu ia falar, o que é uma pena, né? Tem. Mas naquela ocasião eu já achava que era muita mistureba. E aí eu comecei a estudar e propus ao diretor, fiz um projetinho, eu com 23 anos, fiz um projetinho dizendo para o Cônigo o seguinte: vamos chamar essa aula de formação humana. E nós vamos trabalhar esses temas, eu proponho trabalhar esses temas e tal. E ele não queria e tal, ele acabou aceitando. Então, em 78, o colégio inaugurou... Ano do meu nascimento. O ano do seu nascimento, nós inauguramos a disciplina chamada Formação Humana. Legal. Lá no São Vicente, né? E funcionou até fechar o colégio, continuou essa matéria. E parou de dar... Aí tinha Educação Moral e Cívica e religião, ao invés de ter religião...
Era formação humana. Porque aí o Cônigo me questionou, Paulo, mas aqui é um colégio católico, tem que ter religião. Eu falei, não, vai ter, mas não exclusivamente católica. Porque nós temos alunos aqui evangélicos, ateus, né? Então tem todo tipo. Era uma escola aberta para qualquer religião. Né? E aí o senhor pode ficar tranquilo, que não vamos deixar de ensinar religião e tal. Ele aceitou. E aí nós começamos a trabalhar. Mas o desafio que eu ia te falar, na segunda semana que eu estava no colégio, ele chegou para mim, ele chamava todo mundo de senhor. E professor, no meu caso, professor. Professor, a partir de hoje, todo professor que faltar, o senhor vai substituir. Aí eu olhei para ele, fiquei com aquela cara de interrogação, assim, como substituir todo professor que faltar? Mas rapidamente meu cérebro falou assim, bom, colégio particular, os professores não faltam, porque se faltar é demitido. Lê do engano. No dia seguinte, o senhor Jorge Evaristo, que era o inspetor do colégio, falou, professor, o Cônigo me falou que cada professor que faltar, o senhor vai substituir. E o professor Iramaia não veio. O professor Iramaia era professor de física, segundo ano do ensino médio, do antigo ensino, segundo grau, professor de física, ele era almirante da Marinha, até aposentado. Que legal. Ele não veio. Eu falei, caramba, e agora, né? Aí, ele falou, aí vou para lá, né? Vou para a sala, né? E no meio do caminho eu fui pensando o que eu ia fazer. Quando eu olho, os alunos todos no pátio e o senhor Jorge, inspetor, tentando colocar os alunos de volta na sala de aula. Não, vamos voltar, que o professor Paulo está vindo aí, o professor Paulo está vindo aí. E eu, garoto, né? E os alunos do ensino médio já tinham 15, 16 anos, né? A idade mais próxima, né? Aí, quando ele conseguiu colocar todo mundo para a sala, eu entrei e perguntei para ele o seguinte, olha só, quando o professor falta, o que acontece? Aí, de pronto, né? Nós vamos para o pátio, antecipo o recreio e tal. Eu falei, bom, isso acabou. A partir de hoje, quando o professor faltar, eu estarei aqui com vocês. Aí fez aquele silêncio, né? Mas vamos fazer o quê? Eu falei, bom, nós vamos combinar agora o que nós vamos fazer. Eu não sou professor de física, de química, de matemática, nada disso. Sou professor de formação, na época nem era formação humana, era educação oral e cívica ainda. E não dou aula para vocês, eu dava aula só de quinta a oitava, só para o antigo ginásio. E aí, aquele burburinho e tal, eu falei, pessoal, mas eu não quero perder meu tempo e nem quero que vocês percam o teu. Eu tive muita presença de espírito naquela hora e eu acho que Deus iluminou, porque eu estava tremendo nas bases, né? Mas firme, né? Eu falei, então eu quero propor a vocês o seguinte, nós vamos discutir alguns temas aqui. Então eu quero que vocês sugiram alguns temas para nós discutirmos em cada aula. E eu vou preparar a aula em cima desses temas. Aí de cara o Lélio, um aluno, falou assim, liberdade. Claro que, ironicamente, liberdade de sair, de não ter aula e tal. Liberdade. Eu falei, quem pode anotar aqui no quadro? Patrícia. A Patrícia levantou. Caramba, você lembra até os nomes. Lembro direitinho os nomes. Aí a Patrícia foi liberdade. Aí outro, sexo, também para sacanear. Sexo. Falei, maravilha. Escreve sexo. Namoro. Aí começaram a vir temas já, não sérios só, né? Mas todos eram sérios, mas sem gozação. Rapaz, nós levantamos aí uns 15, 20 temas. Aí eu falei, maravilha, pessoal, eu não sou especialista em nenhum desses temas, mas eu vou estudar, eu vou preparar e se faltar algum professor aqui ou em uma turma, nós vamos trabalhar um desses temas. Mas vamos falar de liberdade. O que é liberdade para vocês? Aí foi minha primeira aula sobre um tema que eu tive que, na hora, buscar elementos. Sorte que não tinha o Alexandre de Moraes nessa época, hein? Mas aí fomos levantando, né? Fomos levantando informação deles e tal. Falei, maravilha. E aí fui trabalhando. Nessa época, eu já tinha ministrado muitas palestras em grupo de jovens. Então, eu tinha uma pegada de domínio de público e tal. Então, eu não me saí mal, não. E como eu jogava bola com eles, embora fosse na segunda semana, eu já tinha me enturmado com os alunos e tal. Então, eu não tinha dificuldade de relacionamento, né? E aí realmente eu comecei a preparar aula sobre aqueles temas. E faltava um professor que tinha um tema para aplicar. Ou seja, já aplicando a ideia da liderança já desde jovem, né? Pois é. E ali eu desenvolvi. Foi onde eu mais aprendi, rapaz. Porque eu fui desafiado muitas vezes, né? E você era bem jovem, né? Muito jovem.